Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Você é nosso convidado para acompanhar, a partir de agora, uma conversa com a senadora Vanessa Graziotin. Ela que assumiu, na última semana de fevereiro, a presidência da Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas. Senadora, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Começo perguntando para a senhora tem uma participação bem marcante na questão do meio ambiente. Faz parte, inclusive, de encontros, acho que são bianuais, de legisladores do mundo inteiro para discutir a legislação de meio ambiente dos principais agentes do tema no mundo. Participou também, efetivamente, da Rio+20. Com essa bagagem, o que a senhora agrega ao trabalho da presidência da Comissão Mista Permanente? Na realidade, essa questão de mudanças climáticas, Tânia, é um problema que atinge o mundo inteiro, o planeta, não é? Até algum tempo havia uma certa dúvida se de fato estaria havendo mudanças na natureza decorrentes dos seres humanos, das ações dos seres humanos, e hoje não há mais essa polêmica. O que se discute é se as mudanças climáticas elas são tão incisivas, tão fortes como alguns cientistas apresentam, ou se ela é um pouco mais amena. Mas o fato é que o mundo vive um processo acelerado de mudanças climáticas, o que pode interferir e interfere diretamente na vida de cada um de nós. O Congresso brasileiro cria a sua segunda comissão mista permanente, que é a de mudanças climáticas, e só tínhamos a comissão mista permanente do orçamento, é porque o Brasil compreendeu perfeitamente a importância desse tema, não é? No mundo inteiro, os parlamentos já estão envolvidos com esse debate. E é fundamental que essa comissão exista, porque através dela a gente pode fazer o acompanhamento das políticas de enfrentamento às mudanças climáticas no Brasil. Porque, como você disse, internacionalmente são inúmeros os fóruns das Nações Unidas, das organizações não governamentais. Agora, das Nações Unidas, em especial, a COP e a Rio+20, que aconteceu aqui no Brasil, elas são reuniões internacionais deliberativas. Elas deliberam, elas aprovam metas, deliberam planos e que cada país tem que aplicar o seu plano. Então, o parlamento tem a sua comissão exatamente para fiscalizar a aplicação desses planos, não é? Tanto que a nossa comissão é obrigatório, cada ano ela produz um relatório para analisar, para fazer o diagnóstico de como vem sendo no Brasil o enfrentamento desse problema que, eu repito, é um problema de todos nós, os seres humanos. E o Brasil é um país que tem um bom posicionamento na economia internacional, é uma das grandes nações do planeta, mas em termos de meio ambiente nós somos o G1. O mais importante, a gente detém a maior floresta tropical do planeta, áreas preservadas ainda que os outros países já não têm mais. E são áreas extremamente ricas. Não é? Então, nosso desafio interno é como buscar o desenvolvimento produtivo com inclusão social e respeito ao meio ambiente. Sustentabilidade. Sustentabilidade. E resumido, é isso, a sustentabilidade. Inclusão social, desenvolvimento produtivo com respeito ao meio ambiente. É a sustentabilidade. Então, é uma comissão importante, nós estamos já debatendo. Até semana que vem a gente aprova um plano de trabalho. Não queremos agir nem trabalhar sós, nós queremos envolver o Brasil nesse debate, o parlamento brasileiro, de nível estadual e municipal, principalmente das grandes cidades, né? Queremos juntar deputados estaduais, deputados e deputadas, vereadores e vereadoras, para mostrar o quão esse tema é caro para o Brasil e deve ser também para o parlamento. Senadora, nós temos esse acervo maravilhoso, essa riqueza que é a do meio ambiente, como a senhora destacou. E em termos de legislação, a senhora que frequenta esses fóruns internacionais, fazendo uma comparação com outros países, que avaliação a senhora faz da nossa legislação? Em alguns aspectos, Tânia, a legislação brasileira é muito avançada. Em alguns aspectos. Em outros aspectos, a gente ainda está um pouco com o pé atrás. Por exemplo, há uma grande polêmica estabelecida hoje, que é a economia verde, que é o valor, que é mensurar o valor do patrimônio natural. Aí tem gente que já diz, não pode, porque a natureza é a natureza e nós não podemos quantificar valor à natureza, contabilizar, mas tem que contabilizar. É claro que tem que ser usado do ponto de vista coletivo e não privado, né, para que pouquíssimos usufruam disso. Porque, no fundo, a natureza sempre foi utilizada em benefício de poucos. O que são os medicamentos que a gente utiliza, pagando-os tão caro, porque Sim. ali não é só o preço e o custo da produção, ali está a patente que a gente paga geralmente para a empresa de fora.
que vem no Brasil, pega a nossa matéria-prima, desenvolve a substância, né, a molécula, produz o medicamento e a gente ainda é obrigado a pagar royalties. Não recebe nada por ele, ainda paga os royalties, né? Então, essa é a grande polêmica hoje da economia verde. Há uma outra questão que outras nações estão mais avançadas, que é o pagamento pelos serviços ambientais prestados. Aqui no Brasil já existem inúmeros projetos de lei. Eu diria, um deles é o que trata da mudança do Código Tributário, que estabelece na política tributária brasileira o componente ambiental, que eu acho que nós estamos muito atrasados quanto a isso, porque você tem estados como Roraima, como o meu estado do Amazonas, que são estados, o Acre, que tem grandes áreas de preservação ambiental. Essas áreas, elas são proibidas de serem exploradas economicamente? Não. Mas para que elas possam ser exploradas economicamente, tem que haver muito investimento em ciência e tecnologia, em inovação. Não é você chegar lá e derrubar a floresta como fazia no passado. Estão sujeitas a outros critérios. Então, né? até que se consiga esse avanço tecnológico, científico, para poder manejar, precisa remunerar esses estados. Você precisa remunerar eles por eles manterem grandes áreas de preservação. E o outro serviço é mesmo o pagamento do serviço ambiental prestado, porque o Brasil, ele é sim um país que emite gases tóxicos, né? Então a gente contribui para a poluição mundial, assim resumidamente, e portanto para as mudanças climáticas. Mas por outro lado, nós somos um país também que limpa, porque a gente joga, mas a gente absorve também. Então, quanto custa esse serviço de absorção? O quanto custa? E essa foi uma discussão que aconteceu na Rio. Essa é uma tendência de discussão nos fóruns internacionais, né? Internacionais e local. Estabelecer um critério Exatamente. de remuneração não só dentro da união dos estados ou dos municípios que prestam esse serviço, mas em termos mundiais de um país em relação ao outro. Né? O que pega um pouco nessa questão é o seguinte, aí tem muita gente que diz o seguinte, não, mas os grandes empresários, os grandes conglomerados, principalmente aqueles segmentos produtivos industriais que poluem muito, eles vão continuar produzindo no país deles, eles vão continuar produzindo, poluindo, gerando emprego, gerando renda para eles, e apenas vão comprar áreas, por exemplo, no Brasil, e vão pagar para a gente como compensação. Não, isso eu também sou contra, está errado isso. Isso está muito errado, nós não queremos que um polua e que compense aqui, não. Ele vai ter que ter critérios, ele vai ter que ter medida, ele vai ter que ter limites, Então, eu, por exemplo, sou defensora da economia verde, do pagamento, a remuneração pelos serviços ambientais, começando internamente, mas tudo dentro de uma soberania, de um respeito, não é? Porque, senão, do contrário, que serviço a gente vai estar prestando à humanidade? Será que compensa os países industrializados continuarem poluindo, expelindo na atmosfera gases tóxicos, enquanto a gente não faz nada, porque não pode mexer, porque aqui tem que preservar? E o nosso povo vivendo de uma forma subdesenvolvida? Claro que não. Não é bom para o nosso povo, não é bom para a nossa gente, mas não é bom para o planeta também. E temas como esses, conceitos como esse da economia verde, serviço ambiental, de como isso se encaixa em termos legislativos, vai ser tema, objeto de discussão, projeto, votação na comissão que a senhora preside. Agora, eu acho que o principal, talvez a principal evento, além dessas, a gente vai organizar debates de acordo com a vocação de cada região. Nós vamos descentralizar, vamos sair de Brasília, vamos levar aos estados, pelo menos um de cada região. A gente vai debater o semiárido no Nordeste, por exemplo, debater a nossa riqueza natural, que é a nossa biodiversidade na Amazônia, por exemplo, debater os desastres naturais no sul do país. Santa Catarina é um estado que sofre tanto, não é? Rio de Janeiro também. Enfim, nós vamos, além disso, a gente pretende realizar, está em debate ainda, né, o plano de trabalho, mas tudo indica que aprovaremos no plano a realização de um grande seminário nacional. Um seminário para debater a legislação brasileira para o enfrentamento das mudanças climáticas. E quando a gente fala a legislação brasileira, não é só a legislação que nós aprovamos em esfera nacional, Senado e Câmara. É a legislação que os estados aprovam, que os municípios aprovam também, não é? Então, fazer esse levantamento, esse seminário, e começar a criar uma cultura de mobilização dos parlamentares brasileiros em torno do tema mudanças climáticas. Costurar essa mobilização, né? Senadora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. A gente aqui do Argumento certamente vai estar convidando a senhora mais vezes para ir contando da evolução desse trabalho. Perfeito. Né? Você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento, eu sou Tânia Horman. E se você quiser entrar em contato conosco, pode ligar para 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou acessar www.senado.leg.br/TV.